Welcome, família Amore! Aqui é a Teacher Priscila Amore e hoje eu vou contar pra vocês como eu aprendi inglês de uma forma natural e sem traumas e como você também pode aprender inglês dessa forma. Vamos lá? Olha só, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu consegui aprender inglês de verdade, tá? Sem trauma nenhum. E fazer você sair do básico, de uma vez por todas, tá? Chega de falar que tá no nível básico. Ó, vocês já devem ter passado por várias escolas de inglês, várias metodologias, vários professores, alguns, lógico, mais eficientes e outras nem tanto, tá? Mas assim, você nunca parou pra pensar o porquê que você nunca desenvolveu esse inglês ou porquê que você nunca saiu desse nível básico. Não é sua culpa, não é. E sim, a metodologia e como você está aprendendo é o problema. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Se você estudar só gramática, tá? Só ficar lendo, só ficar estudando as regras gramaticais, ou ficar estudando coisas que você não gosta, ou que você nunca vai aplicar no seu dia a dia, não vai fazer com que você saia do nível básico, e não vai fazer com que você aprenda inglês. E não vai fazer com que você tenha motivação para continuar aprendendo inglês. E você sabe muito bem disso, porque você já deve ter passado por isso. Eu passei, tá? O professor chegava na sala de aula todo empolgado. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre répteis. Aí eu, what? Eu não gosto de cobra, eu não gosto de nenhum répteis, eu tenho aflição. Então por que eu vou querer aprender sobre répteis? What the hell, né? Não, a gente tem que aprender coisas sobre o que a gente tem interesse, coisas que a gente aplica no nosso dia a dia, tá? Por isso que eu faço stories pra você, contando pra vocês o meu dia a dia. É esse vocabulário que é importante pra gente, que a gente vai usar no dia a dia. Então, gente, só pra resumir. Se você reparar, a maioria das pessoas que tentam aprender inglês estudando só gramática antes, só focando na gramática, elas nunca conseguem aprender a falar inglês direito e nunca chegam à fluência, tá? Nunca. Ó, me mostra se eu tiver errada. Quem começou com gramática e virou fluente assim, ó, tá? E outra coisa, gente, aquelas pessoas que ficam naquele material engessado, Chapter 1, Chapter 2, capítulo 1, capítulo 2, let's open the book on page 20. Vamos abrir o livro na página 20. Sabe aquela aula de inglês que você já sabe o que vai acontecer? É tudo igual, é um saco. Então, gente, não é assim que também você vai conseguir ter motivação para continuar aprendendo inglês. Porque vocês têm que aprender coisas que vocês vão conseguir colocar em prática. É só assim que você vai atingir seu objetivo. Tá? Então, se você vai viajar, você vai estudar coisas sobre como fazer compras, como ficar em hotel, como pedir direção, como que eu chego em tal lugar. Ou se você vai fazer um teste preparatório para uma faculdade, você vai estudar focado para aquilo, tá? Para atingir seu objetivo. Então, não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, ele aprende idiomas através da aquisição de linguagem. O que é isso? É tipo, como que a gente aprende vocabulário novo? Ou seja, gente, a aquisição de linguagem é a forma mais efetiva para a gente aprender inglês ou qualquer outra língua. O que é? A gente se coloca em situação, a gente dá a cara a tapa, a gente mergulha naquele dia a dia. É assim que você vai adquirir o idioma da mesma forma que você aprendeu o português quando a gente era bebezinho. Então, primeiro, a gente se expõe ao idioma. O bebê ouve a mãe, o pai ou quem está criando milhões de vezes. E depois a gente começa a repetir. E aí depois a gente começa a falar. E depois que a gente vai entender o porquê das coisas, não é mesmo? Então são 3 etapas. Primeiro, a gente entende, depois a gente repete e fala, e depois a gente ouve, depois a gente escuta, tá bom? Essa que é a ordem natural do aprendizado do idioma. É assim que a gente aprendeu português, tá? Por isso que a gente aprende português sem trauma, de uma forma leve e que, tipo, natural, flui. Né? Porque a gente não força o estudo do idioma em primeiro momento. E sim, a gente fica imerso, a gente vai vivendo aquilo. E sem querer, você vai adquirindo o idioma, você vai aprendendo palavras novas. Para só depois, de fato, entender por que usa aquilo, depois o adjetivo, depois o sujeito, que você sabe muito bem, não é mesmo? Então,
Se você parar para pensar, é exatamente assim que funciona o inglês quando a gente vai fazer um intercâmbio, tá? A gente é inserido no idioma. É por isso que funciona. Queira você esteja doente, cansado, com fome, você vai ter que falar inglês. Não vai dar para dar aquela engabelada e falar português. Não dá. Você fala inglês, tá? Lógico que se você ficar com uma turma de brasileiros, pode ficar 4 anos no país que você não vai desenvolver o inglês. Então é tudo questão de foco, né? Então você tem que inserir, você tem que mergulhar no inglês. E vocês acham que dá para fazer isso só fazendo intercâmbio? Eu tô aqui para mostrar a metodologia Triple Action que eu criei porque eu aprendi inglês dessa forma, das duas formas, tá? Tanto aqui no Brasil quanto morando lá fora. Eu morei 7 anos na Austrália. Então eu consegui pegar tanto a gramática, a parte teórica e juntar com a prática, tá? Por isso que a gente chama English in Action, inglês em ação. Então, como eu estava falando, na metodologia Triple Action, você vai aprender o idioma naturalmente, tá? Não vai ser aquele negócio de eu ficar falando de gramática, de eu ficar falando de regra, não. É naturalmente, tá? Então você vai passar por um processo de transferência de todo o conhecimento adquirido para a memória de longo prazo, fazendo que não caia no esquecimento. Como assim, teacher? Bom, vocês não aprenderam, não vai para aula de inglês e depois de uma semana o professor pergunta e você fala, ai meu Deus, como é aquela palavra? Esqueceu, né? Por quê? Porque não foi para a memória de longo prazo. Por quê? Porque você não aplicou, não teve ação. Tá? Então o que eu vou fazer, gente? Então a gente vai colocar absolutamente tudo em prática. A escrita, a leitura, a audição e a fala. Assim a gente vai conseguir desenvolver todas as habilidades que o idioma exige para você ficar fluente. Tá? Para você ficar independente, fazer aquela viagem para os Estados Unidos, não depender de ninguém, tá? Ou assistir aquele filme, aquela série que você gosta sem legenda. Tá? Então isso é usar o mecanismo Triple Action, você colocar o seu inglês que você aprende em ação, tá bom? É você aplicar o inglês no dia a dia. É isso que eu mostro para vocês nos meus stories, tá? Então tudo complementa. É o meu curso com meus stories, com todas as dicas, ó. Essa é a metodologia Triple Action, tá bom? Se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade e me procurem. Eu ou a minha equipe, a gente está inteira à disposição de vocês. Thank you guys. See you.